Oi, eu sou o Jorge Guerra. Eu sou a Kelly Cadanos. E esse é o Direito em Português, um projeto do Regra dos Textos que te ajuda a entender um pouco melhor sobre os assuntos jurídicos que são a bola da vez na discussão. Hoje a gente vai falar sobre como o Congresso Nacional salvou o Bolsonaro de cometer um crime de responsabilidade sancionando o orçamento de 2021. O Congresso aprovou nessa semana um projeto de lei que, na prática, salva o presidente Jair Bolsonaro de cometer um crime de responsabilidade ao sancionar o orçamento de 2021. O projeto faz mudanças na Lei de Diretrizes Orçamentárias em vigor para permitir, neste ano, a abertura de crédito extraordinário destinado a programas emergenciais para redução de salário e jornada na iniciativa privada e de apoio a micro e pequenas empresas. Isso quer dizer que esses gastos não entram na meta do orçamento. Essas despesas vão correr por fora, digamos assim. Esse assunto é meio complicado mesmo, mas vamos imaginar que você está fechando o seu orçamento de 2021 e percebe que tem mais contas do que dinheiro entrando. Então, a sua solução seria deixar algumas contas de 2021 para pagar em 2022. Isso é uma espécie de pedalada, e é exatamente isso que aconteceria se o presidente sancionasse o orçamento de 2021 como ele estava. Só que fazer isso seria crime de responsabilidade. E crime de responsabilidade é um dos motivos que pode levar a impeachment no Brasil. O caso ele é tão sério que tanto Bolsonaro quanto o seu vice, o general Hamilton Mourão, foram orientados a deixar o Brasil para que o presidente da Câmara, Arthur Lira, sancionasse o orçamento de 2021. Então foge na verdade, foge. E dessa forma, nem o presidente nem o vice poderiam ser acusados de crime de responsabilidade. Tá, mas como que a gente chegou nessa situação? Muita treta. Bom, o orçamento de 2021 é praticamente uma novela. Para começar, ele deveria ter sido aprovado no ano passado, mas o impasse político acabou atrasando a tramitação no Congresso. O orçamento acabou sendo aprovado só no dia 25 de março deste ano. Bolsonaro enviou ao Congresso Nacional uma proposta de orçamento para 2021 com cálculos desatualizados. Que burro, dá zero pra ele. Só isso já deixaria um rombo de mais de 22 bilhões de reais nas contas públicas. Mas o problema não parou por aí. No Congresso, os parlamentares aumentaram ainda mais as despesas, gerando um rombo adicional de 26 bilhões e meio de reais. Para que essas contas fechassem, o governo precisaria deixar algumas contas para 2022, como, por exemplo, o pagamento do abono salarial. E sabem qual foi a última vez que isso aconteceu no Brasil? Foi exatamente no governo da ex-presidente Dilma Rousseff, e que ela acabou fazendo essas pedaladas que culminaram mais tarde no seu impeachment no ano de 2016. Se Bolsonaro sancionasse o orçamento da forma que ele estava, ele acabaria também furando o teto de gastos. O teto de gastos é uma lei aprovada em 2016 que determina um valor máximo de despesas para o governo. A Emenda Constitucional 95 de 2016 determina que as despesas e investimentos do governo federal ficam limitados ao mesmo valor gasto no ano anterior, corrigidos pela inflação. Pela lei, créditos extraordinários emergenciais podem ficar de fora dessa regra. Então, o novo projeto aprovado resolveria esse problema. Ele permitiria romper o teto de gastos para que o governo pudesse cumprir com as suas obrigações em questões como o combate à pandemia de coronavírus, os programas de redução de jornadas e salários para trabalhadores e de créditos subsidiários para as empresas. O dinheiro para pagar essas contas viria de um crédito extraordinário que não entra na regra do teto de gastos. Bom, vamos voltar para o seu orçamento pessoal. Nesse caso, em que as despesas são maiores do que o valor que você ganha, é como se você fosse fazer um empréstimo para bancar todas as suas contas. É mais ou menos isso que o projeto aprovado nessa semana autoriza Bolsonaro a fazer com os gastos com a pandemia, por exemplo. Isso não entra no orçamento normal. É como se fosse um gasto por fora. Nesse caso, são 125 bilhões de reais em despesas do governo que não entram no teto de gastos. Dinheiro na mão é vendaval. Outra mudança trazida pelo projeto de lei aprovado essa semana seria a possibilidade de cortar gastos discricionários, ou seja, aqueles que não são considerados obrigatórios. E aqui a gente tem, por exemplo, gasto com infraestrutura, com limpeza, com água, luz, segurança de órgãos públicos. Todos esses gastos eles poderiam ser cortados. Só que mesmo com toda essa manobra para evitar um possível crime de responsabilidade e um processo de impeachment do presidente da República, o orçamento de 2021 ainda fecharia no vermelho em 247,1 bilhões de reais.
Então, agora que você já entendeu tudo sobre o orçamento de 2021, você acha que essa conta vai fechar? Não esqueça também de se inscrever no canal e ativar as notificações, assim você vai ficar sabendo sempre que tiver novidades por aqui. Até a próxima! Tchau! Ele permite romper o teto de gastos para que o Estado cumpra com as obrigações do combate à pandemia de coronavírus. Uau, cachorro! Eu já gravei uma vez com o enquadramento errado, já gravei uma vez com o microfone desligado, já gravei uma vez sem plugar o microfone e agora é minha última tentativa. E tudo isso teria sido evitado se o Jorge estivesse aqui.